Fala pessoal que está estudando para a Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje, nessa aula, mais especificamente, a galera que está estudando para o cargo de agente administrativo. Aqui quem fala é Lucas Martins, eu sou advogado, professor de Direito Administrativo e Legislação Correlata, e nós vamos transmitir aqui para vocês uma das várias aulas que nós temos no meu curso chamado Regimento Interno no Detalhe, onde a gente comenta artigo por artigo e exercita em 100 questões inéditas, o regimento interno da Câmara Municipal. E de bônus, a gente coloca nesse meu curso aulas de teoria resumida e questões FGV, 60 questões FGV sobre esses tópicos de direito administrativo que estão na parte da administração pública. Agora, olha só, muita atenção. Se você caiu aqui nesse vídeo e ainda não faz parte do meu grupo gratuito do WhatsApp, onde a gente todo dia traz uma dica sobre regimento interno, onde a gente compartilha materiais gratuitos, aulas exclusivas, você está dando muito mole. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, em algum lugar, você vai encontrar um link para entrar no meu grupo gratuito do WhatsApp, e se eu fosse você, eu corria, porque as vagas estão muito perto de acabar. A gente só pode ter 1000 membros no grupo, estamos com acho que 800 e pouquinho já, tá legal? Bom, no mais, eu espero que você goste dessa aula. É uma aula resolvendo algumas questões de administrativo e eu te convido a clicar no link e conhecer o meu curso de Regimento Interno e Direito Administrativo para a Câmara de Fortaleza. Lembrando que a gente ainda está com 40% de desconto, mas estamos nos últimos dias. E lembrando que você pode dividir em até 12 vezes no cartão e mais, você tem 7 dias de garantia para experimentar o nosso curso sem risco algum. Não gostou? Você pode solicitar o reembolso, o que eu duvido muito, já que a gente está caprichando pra caramba. Então, depois da aula, clica no link que está na descrição para você entrar no nosso curso. Um abraço e bom proveito! Fala, gente! Seguindo então com a nossa aula, resolvendo questões FGV sobre o tema organização administrativa. Lembra que no final do bloco passado a gente trouxe uma questão da banca, trazendo aquela diferença entre hierarquia, vinculação, controle hierárquico, finalístico? Aqui na sequência, mais uma questão da GV, cobrando, mais uma vez, essa diferença, esse tópico da hierarquia e vinculação. Questão de número 11, ó, também de 2022, cobrada na prova de analista judiciário do TJDFT. Dizendo assim, ó, Maria, sempre casos concretos, né? A nossa banca ela gosta muito. Maria, ministra de Estado, tomou conhecimento de que Joana, que estava à frente de uma estrutura criada a partir dos conceitos de descentralização administrativa, vinculada ao seu ministério, ou seja, está se referindo a uma entidade da indireta, né? Sendo responsável pela prestação de serviços públicos, praticaram um ato que fora muito criticado. Esse ato, ao ver de Maria que está lá no ministério, né? Lá na União, este ato, ao ver de Maria, se mostrava totalmente inconveniente e inoportuno à luz do interesse público. À luz, era para ter um Z, né? À luz da narrativa, é correto afirmar que Maria pode anular o ato de Joana. Primeiro que, se o ato é inconveniente ou inoportuno, ele não vai ser anulado, é para ele ser revogado. Anulado é o ato que tem vício de legalidade e não o ato que é inconveniente e inoportuno. São formas distintas de extinguir um ato pela retirada, beleza? A anulação ocorre quando o ato a ser retirado, a ser extinto, ele tem vício de legalidade e não por razões de conveniência e oportunidade. E, gente, um ponto aqui muito importante é você lembrar o seguinte: pelo que foi descrito no enunciado, claramente estamos diante da União Federal, já que Maria é ministra e os ministérios estão dentro da União, e uma entidade da indireta. As entidades da indireta gozam de autonomia administrativa. Então, não pode o ente central revogar, por entender inconveniente ou inoportuno, um ato praticado por uma outra entidade. Quem analisa isso, se o ato praticado, por exemplo, numa autarquia é conveniente ou não, é o dirigente dessa autarquia. Lembrem que os entes da indireta, todos eles, gozam de autonomia administrativa. Então, eles não sofrem ingerência por parte do ente central. A única ingerência que eles podem sofrer é a verificação se estão ou não cumprindo suas finalidades legais,
que é o controle meramente finalístico. Mas a União não pode ficar revogando atos das suas autarquias, de suas fundações. Por que não? Porque essas entidades da indireta gozam de autonomia administrativa. Então, a Maria jamais poderia revogar um ato praticado por Joana em uma entidade da indireta, por conta de ser uma outra entidade, por conta dos entes da indireta gozarem de autonomia administrativa. O que a Maria poderia fazer seria a mera supervisão ministerial, e isso se restringe ao controle de legalidade, verificar se a entidade está ou não cumprindo suas finalidades definidas na lei específica que veio a criá-la ou a autorizar a sua criação. No caso de entidade dotada de personalidade de direito privado, né, que vai estar criada só com registro. Então, não pode. Pode anular? Jamais, porque aí no máximo seria caso para revogação e ainda assim Maria não poderia revogar, né, porque ela está em um outro ente, beleza? Pode revogar ato de Joana no exercício do poder de autotutela? Não pode. No exercício do poder de supervisão, aí está começando a fazer sentido, né? O Ministério exerce a supervisão ministerial das entidades da indireta, ou seja, das entidades a ele vinculadas, né? Das entidades fruto de uma descentralização. Aí beleza, supervisão, tutela. No exercício do poder de supervisão, pode anular ou revogar o ato de Joana? Não pode, gente, não pode, né? Primeiro porque isso é inconveniente, não caberia anulação, mas apenas a revogação, e já vimos que o ente central não pode revogar os atos das entidades da indireta a ele vinculadas, né? Deve observar, em princípio, a autonomia do ente dirigido por Joana. Verdade? Exercendo a tutela no limite estabelecido em lei. Está aqui o meu gabarito. Com certeza, né? Vamos checar se o item E está realmente errado. Deve observar a autonomia do ente dirigido por Joana, mas pode exercer controle interno, conforme autorizado em lei. Esse controle, gente, que um ente da direta realiza sobre os entes da indireta, beleza, há quem entenda também se tratar controle interno, já que dentro de um mesmo poder de Estado. Mas o nome mais apropriado é controle finalístico ou tutela, né? Então, entre o item E e o item D está bem mais correto, por essa razão foi apontado como gabarito. Deve observar, em princípio, aquilo que eu falei, lembra? Deve observar, em princípio, a autonomia do ente dirigido por Joana. A autonomia dos entes da indireta, né? Exercendo a tutela no limite estabelecido em lei. Daí falar que a tutela administrativa também é chamado controle finalístico, porque é o controle das finalidades, verificar se o ente da indireta está cumprindo as finalidades para as quais ele foi criado. E quem define essas finalidades dos entes da indireta a serem instituídos é a lei específica. Lembra aquela lei do 3719 da Constituição? Somente mediante lei específica serão criadas as autarquias e será autorizada a instituição das demais entidades da indireta, né? Então, é essa a ideia. Ok? Deve observar a autonomia do ente dirigido por Joana, mas pode exercer controle interno? Divergente, né? Há quem entenda que esse controle finalístico não seria interno, embora haja quem entenda também ser controle interno. Há quem entenda que o controle interno, além de ser dentro do mesmo poder de Estado, tem que ser também dentro da mesma pessoa jurídica, né? E aí, para essa parte da doutrina, portanto, não seria o controle entre direta e indireta, o controle da direta em relação aos entes da indireta, não seria controle interno, já que seria controle entre pessoas jurídicas diferentes, apesar disso ser divergente. Há quem entenda que aqui também seria interno, mas em virtude da divergência, da polêmica, a gente fica meio assim, né, de botar no item E. Então, o item D, podemos dizer que está mais correto. 12. De acordo com a doutrina de direito administrativo, uma autarquia estadual do Amazonas e uma empresa pública estadual do Amazonas se enquadram, respectivamente, na chamada administração direta ou indireta, galera?
aqui é a administração pública indireta, né? São entes da indireta tranquilamente. Então, você já vai riscar o A, já vai riscar o D. Olha o B. Da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público. Isso em relação à autarquia, né? Correto. E da indireta também, com personalidade de direito privado. Isso em relação à empresa pública. Correto. Está aqui, portanto, o meu gabarito, né? Empresa pública não é pessoa de direito público, é pessoa jurídica de direito privado, apesar de ter pública no nome, né? O pública é porque 100% do seu capital social é formado por dinheiro público e não por ser a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Não é. É empresa pública, mais uma vez, é pessoa jurídica de direito privado. 13. O conceito de administração indireta, que passou a ser previsto expressamente no Arcabouço Legal Brasileiro, no ano de 1967, Decreto-Lei 200/67, né? Abrange um grupo de entidades que, embora possuam especificidades que as distinguem umas das outras, compartilham também uma série de características. Nas minhas aulas teóricas, antes da gente trabalhar cada uma das entidades da indireta, dentro das suas peculiaridades, eu começo falando das similitudes, daquilo que elas têm em comum. É até um tópico da minha apostila, características comuns dos entes da indireta. E a primeira característica comum a toda e qualquer entidade da indireta é, ambas não, né? Todas as entidades da indireta são fruto da descentralização administrativa e não da desconcentração. Toda e qualquer entidade da indireta nasce de uma descentralização administrativa, e eu vou além, descentralização administrativa por outorga, ou ainda por serviços, técnica, também chamada funcional. E nós temos essa opção, ó. É exemplo de característica compartilhada entre as entidades da administração pública indireta, olha lá, disporem de personalidade jurídica própria. Na verdade, é essa a característica comum que a banca trouxe nessa questão. E é o meu gabarito. Realmente, toda e qualquer entidade da indireta pode ser uma autarquia, pode ser fundação pública, pode ser empresa pública, pode ser sociedade de economia mista, né? Seja lá qual for a entidade da indireta, toda e qualquer entidade da indireta tem personalidade jurídica própria. É dizer, tem personalidade própria, é uma pessoa distinta da pessoa instituidora, da pessoa jurídica que veio a instituí-la, que veio a criá-la. Exemplo, a União cria autarquias. A União é uma pessoa. Suas autarquias são outras pessoas. As autarquias têm personalidade jurídica própria, é dizer, elas vão ter direitos próprios, obrigações próprias, servidores próprios, bens próprios, contratos próprios. Se o servidor de uma autarquia causa um dano a alguém, esse alguém não cobra da União, caso a autarquia seja federal. Ah, é uma autarquia vinculada à União, então eu vou cobrar da União. Não, cobra da própria autarquia, porque a autarquia tem personalidade jurídica própria. É dizer, responde por seus próprios atos. Tranquilo, pessoal? Beleza por aí? Tranquilo e calmo? Show de bola? Então, gente, ó, muito cuidado, tá? É uma característica comum a toda e qualquer ente da indireta. Toda e qualquer ente da indireta tem personalidade jurídica própria, embora alguns deles sejam pessoas jurídicas de direito público, a exemplo de autarquias e algumas fundações públicas, enquanto outros são pessoas jurídicas de direito privado, como outras fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Outra característica comum, toda e qualquer ente da indireta nasce de uma descentralização administrativa, como eu acabei de relembrar. Outra característica comum, para a criação de toda e qualquer ente da indireta, se exige lei específica. Embora essa lei, às vezes, já venha e crie o ente da indireta, embora em outros momentos a lei não crie, a lei apenas autorize a criação do ente da indireta. Mas tem que ter lei específica, mesmo que a lei esteja apenas autorizando a criação do ente este que dependerá ainda do registro, no caso de ser ele uma pessoa
de direito privado, né? Mas tem que ter lei específica, seja para criar, seja para autorizar a criação dos entes da indireta. Então, é outra característica comum, a exigência de lei específica para criar todo e qualquer ente da indireta. O que mais? Todo e qualquer ente da indireta se relaciona com o ente federativo dentro de uma ideia de vinculação, jamais dentro de uma ideia de subordinação. Então, qualquer que seja a entidade da indireta vai estar sujeita a controle meramente finalístico, jamais a controle hierárquico, né, por parte do ente federado. É uma outra característica comum. E uma outra característica comum a toda e qualquer entidade indireta é que se exige demonstração de finalidade pública. Se exige demonstração de finalidade pública na hora de se criarem os entes da indireta. Até mesmo quando se tratar de uma empresa estatal que vai explorar a atividade econômica, alegando imperativo de segurança nacional ou motivo de relevante interesse coletivo. Até mesmo para criar uma empresa pública que vá explorar uma atividade econômica, tem que demonstrar haver finalidade pública nessa criação. Então, para você não esquecer mais disso, gente, para você não esquecer mais disso, a gente pode até anotar, né? Bota aí no teu caderninho, bota aí no bloco de anotações, coloca assim, características comuns. Olha lá. Características comuns dos entes ou entidades, dos entes da administração pública indireta. Nós temos aqui algumas características comuns. 5, as que a gente acabou de citar, Nós temos aqui 5 características comuns. Primeira delas, né? Exigência de lei. Vamos colocar assim, primeira delas, descentralização. Todo e qualquer ente da indireta é fruto de uma descentralização. Descentralização administrativa e não de uma desconcentração. Segunda característica comum, a criação de todo e qualquer ente da indireta exige lei específica. Exige lei específica. Terceira característica comum, todo e qualquer ente da indireta possui personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria. Que não se confunde com a personalidade jurídica do ente central. Quarta característica comum, todo e qualquer ente da indireta se relaciona com o ente federativo dentro da ideia de vinculação. Então, relação de mera vinculação. Relação de mera vinculação com o ente federativo. E a quinta característica comum, exigência de se demonstrar haver finalidade pública. Finalidade pública na criação do ente da indireta. Belezinha? São 5 características comuns a todo e qualquer ente da indireta. Então, tá aí, seja autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, todo e qualquer ente da indireta, todo e qualquer ente da indireta vai ter essas características. A banca cobrou uma delas, personalidade jurídica própria. Não erra mais, né? Os outros itens estão errados mesmo? Então, quer ver? Vamos lá. Exercem atividade econômica em regime concorrencial? Falso por quê? Porque alguns desses entes da indireta podem exercer atividade econômica, mas todos eles não. Apenas empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Com base no artigo 173 da Constituição Federal. Uma autarquia não pode exercer atividade econômica, já que a autarquia é criada para atividade típica de Estado, e a atividade econômica não é típica da iniciativa privada. Dispensarem a realização de concursos públicos para contratações,
Na verdade, pessoal, nenhum dos entes da indireta pode dispensar realização de concurso para contratação, como regra, pelo menos, né? Tem a ressalva dos cargos comissionados. Na verdade, até mesmo as empresas públicas e sociedades de economia mista devem abrir concurso. Por força do 37, inciso 2º da CF, que exige realização de concurso público para investidura não apenas em cargo público, mas para investidura em emprego público também. Serem regidas exclusivamente pelo regime de direito privado? Não, né? Autarquias, por exemplo, são regidas pelo direito público. Então, alguns entes da indireta até podem estar sujeitos a algumas regras do direito privado, a exemplo das estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas ainda assim, o regime das estatais não é 100% privado, né? É regime híbrido, já que elas não possuem, pelo menos em regra, as vantagens do regime público, mas se submetem às restrições. Quem lá trabalha numa estatal não tem a vantagem de ser estatutário, é seletista. Mas para entrar no emprego, tem que ser aprovado em concurso. Então, não é um regime 100% privado. Porque no regime do direito privado, eu não preciso ser aprovado em concurso para ocupar emprego em alguma empresa da iniciativa privada, né? Não precisa. E constituem centros de competências sem, no entanto, capacidade processual. Falso, porque os entes da indireta, todos eles, possuem capacidade processual. Eu posso ter em processos autarquias, fundações públicas, como autor, como ré, tá bom? Quem, em regra, não tem capacidade processual não são os entes da indireta, são os órgãos públicos, né? Questão muito boa. E o gabarito está aí, é o item A. 14, vamos lá. O ente gama da administração indireta federal tem personalidade jurídica de direito público. Então, já não pode ser empresa pública nem sociedade de economia mista, já que essas entidades possuem personalidade jurídica de direito privado. Muito menos uma fundação privada que sequer pertence à administração pública. A fundação que pertence à administração pública é a fundação pública, que pode ser fundação pública de direito público, fundação também pública de direito privado. Uma fundação privada sequer pertence à administração indireta, assim como uma ONG, né? Que está meio que em extinção. Hoje a gente fala em OSC, Organização da Sociedade Civil, que também não pertence à administração. Então sobrou quem, gente? Autarquia, né? Está aqui o meu gabarito. Mas vamos ler o enunciado todo, que é legal para revisar algumas características das autarquias. Ó, além de pertencerem à indireta e serem pessoas de direito público, possui patrimônio próprio, já que possuem personalidade jurídica própria, né? Foi criado para desenvolver atividade típica de Estado. Isso aqui, ó, se a banca se referir a um ente da indireta usando essa expressão, atividade típica de Estado, pode cravar. Está se referindo à autarquia. A autarquia é criada para exercer atividade típica de Estado. Poder de polícia, serviço público. É isso aqui que caracteriza a autarquia, por exemplo, tá? Com liberdade para agir nos limites administrativos da lei específica que o criou. No caso de uma autarquia, a lei já vem e cria a autarquia, né? Porque ela é de direito público. Como é de direito público, não se exige registro dos atos constitutivos para criar uma pessoa de direito público. Se exige registro dos atos constitutivos para criar pessoa jurídica de direito privado. A exigência é feita pelo Código Civil brasileiro, né? Se você, por exemplo, quiser montar uma sociedade empresarial, o nosso Código Civil diz o seguinte, olha, a sua sociedade só vai estar realmente instituída quando o ato que venha a constituí-la tiver registrado no órgão competente. Por exemplo, se for uma sociedade limitada, o ato constitutivo é um contrato social. A sua sociedade limitada, sua LTDA, só vai estar realmente constituída quando o contrato social dela estiver registrado na junta comercial. Não é verdade? Mas a exigência de registro é para a pessoa de direito privado, coisa que a autarquia não é. Então, no caso da autarquia, a lei não autoriza a sua criação. A lei já vem e cria mesmo, né? Muito bom. O que mais? Questão de número 15. Vamos lá. A autarquia federal alfa
Questãozinha que veio para o TRT, ó, ano passado, 2022. A autarquia federal alfa, regularmente constituída, desempenha funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas do Estado. Olha aqui, gente, ó. A questão anterior veio na prova do Senado. Olha a expressão, atividade típica de Estado. A nossa questão atual aqui, também de 2022, veio em outro concurso, TRT da 13ª região. E olha a expressão de novo, atividades próprias e típicas do Estado. Tá vendo aí como cai, né? Próprias e típicas do Estado. De acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina de direito administrativo, é correto afirmar que a autarquia federal integra a administração direta, falso. A autarquia é indireta, né? E exerce atividade de inegável interesse público, que estaria correto, mas direta não é. B. Exerce atividade de inegável interesse público, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, errado. Autarquia é pessoa de direito público. C. Faz parte da administração indireta federal, beleza, e ostenta personalidade jurídica de direito privado, não, direito público. Errado também o item C. É pessoa de direito público e foi criada por lei específica, pode marcar, tá aqui o meu gabarito, tá? E aí eu vou lhe relembrar essa história, né, de lei criar e lei autorizar, porque é outro ponto também muito recorrente nas provas da FGV, ó. Mais uma vez, eu vou lhe lembrar, vou reforçar. Tô que nem pai, né? Repetindo as coisas pro filho aprender, não esquecer mais, ó. Administração direta, indireta. E aí aqui eu tenho os entes federados, né? Eu vou ter aqui a União, os estados, Distrito Federal, os municípios. E aqui eu tenho as autarquias, mas também tenho as fundações públicas, também tenho as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que eu vou lembrar aqui bem rapidão, mas muito importante. Autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público. Sempre. Toda autarquia é pessoa de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista, não. Aqui são pessoas jurídicas de direito privado. A fundação pública pode ser de direito privado, mas pode também ser constituída com personalidade jurídica de direito público. Lembrou? Maravilha. Para criar todo e qualquer ente da indireta, seja de direito público ou privado, nos 4 casos, a Constituição Federal exige lei. Tem que ter lei específica. Tem que ter lei específica para a criação de todo e qualquer ente da indireta. E quem exige isso, ó, é o 37, inciso 19 da CF, da Constituição Federal. Só que no caso das autarquias e fundações de direito público, aqui eu não vou precisar registrar essa galera, porque são pessoas de direito público. Então aqui basta a lei entrar em vigor para que uma autarquia ou uma fundação pública de direito público esteja criada. Daí dizer que aqui essa lei já cria. É o que a gente chama lei criadora. Agora, aqui embaixo, gente, ó, aqui embaixo eu tenho que registrar uma sociedade de economia mista, uma empresa pública ou uma fundação pública de direito privado. Por quê? Porque o nosso Código Civil exige registro no órgão competente para a criação das pessoas jurídicas de direito privado. E aí, dentre as entidades da indireta, algumas delas são pessoas de direito privado. Então, dependem do registro, né? Dependem do registro por imposição do Código Civil, mas dependem também de lei por imposição da Constituição. Só que a lei aqui não vai estar criando, a lei aqui vai estar apenas autorizando. É o que a gente conhece como lei autorizativa. E a FGV cobra direto. Ou seja, se a FGV diz a lei cria uma empresa pública, errado, não cria. A lei autoriza, ó, autoriza a criação da empresa pública, que só vai ser criada quando for registrada. A lei
cria uma sociedade de economia mista? Não cria. A lei autoriza a criação da sociedade de economia mista. A lei autoriza a criação de uma autarquia? Falso também. A lei, no caso da autarquia, por ser ela pessoa de direito público, não tem que ser registrada. Então aqui a lei não autoriza, aqui a lei realmente vem e cria mesmo. Então cuidado. Eu tenho que ter lei específica para instituir todos os 4 entes da indireta. Mas se o ente for de direito público, basta a lei. Se for de direito privado, além da lei, não criando, mas autorizando a sua criação, eu tenho que ter ainda o registro. E um detalhe importante que também vem muito em prova, né, gente? Essa lei específica não precisa ser lei complementar, porque a Constituição não exige de forma expressa que seja uma lei específica complementar. Ou seja, na omissão da palavra complementar, uma lei meramente ordinária já é mais do que suficiente. Tá? Agora, cuidado, porque para definir as áreas de atuação, de uma fundação pública, aí não. Aí tem que ser lei complementar. Apesar dessa lei complementar nunca ter saído do papel. Mas apenas para isso. Para criar a fundação pública, basta lei ordinária. Para autorizar a criação, lei ordinária. Show de bola? Show de bola. Vamos lá, questão de número 16. Vem comigo. Suponha que determinado município sofra com problemas no fornecimento de água, seja por problemas de qualidade ou por interrupções recorrentes. E, o gabarito é o entender, né? Vamos lá. E avalie como necessária a existência de uma entidade reguladora. Para fiscalizar esse serviço público no âmbito municipal. Entidade reguladora, entidade para fiscalizar, para regular, está se referindo aqui à agência reguladora. Mas, Lucas, pode ter agência reguladora municipal? A agência reguladora não tem que ser sempre no âmbito federal, não? Não. A agência reguladora, eu te lembro, é uma autarquia. Embora seja uma autarquia com regime específico, embora seja uma autarquia com características próprias, né? A agência reguladora é uma autarquia que tem uma série de particularidades no seu regime. E exatamente por ter várias particularidades, que ela é compreendida como autarquia de regime especial. Basicamente, se uma autarquia tem no seu regime jurídico algumas características próprias que não estão presentes no regime jurídico de toda e qualquer autarquia, ela vai ser chamada autarquia de regime especial ou simplesmente autarquia especial. E as agências reguladoras, elas possuem sim algumas particularidades, algumas características que a gente não encontra nas demais autarquias, chamadas de autarquias comuns, né? Por exemplo, elas têm poder normativo bem forte. Os seus dirigentes não são livremente nomeados. A nomeação é condicionada à aprovação da Casa Legislativa. Os seus dirigentes não podem ser também livremente exonerados, já que eles possuem mandato pré-definido, que no âmbito federal equivale a 5 anos, vedada a recondução. Então, há uma série de particularidades por trás dessas autarquias chamadas agências reguladoras. E elas surgiram no Brasil dentro daquele contexto, né? Década de 90, segunda metade dos anos 90, redução do Estado, desestatização e consequente privatização de algumas atividades que antes eram exercidas pelo Estado. Quando o Estado opta em tirar das suas mãos algumas atividades e colocá-las nas mãos da iniciativa privada, tudo bem, o Estado pode optar em não prestar alguns serviços públicos, mas se ele não está mais prestando, ele tem que pelo menos ficar de olho, ele tem que pelo menos fiscalizar, ele tem que pelo menos regular. E aí, exatamente para regular esses serviços que foram delegados a particulares, que no final dos anos 90 foram criadas aqui no Brasil, no âmbito federal, as primeiras agências reguladoras. Mas por serem autarquias, qualquer ente federativo pode criar agências para regular os serviços que esse ente federativo delegou à iniciativa privada.
Por exemplo, aqui no estado do Ceará, de onde eu falo, nós temos uma agência reguladora estadual, que é a ARCE, a Agência Reguladora do Estado do Ceará. Para quê? Para regular os serviços que o estado do Ceará delegou à iniciativa privada. Por exemplo, aqui no meu estado, aqui no Ceará, o serviço de fornecimento de energia elétrica é privatizado. Foi delegado à Enel, que é uma empresa da iniciativa privada. E aí, para regular a atuação da Enel, nós temos essa agência reguladora. A mesma coisa ocorreu aqui na questão, só que no âmbito municipal. A questão está dizendo que um determinado município, para regular e fiscalizar o serviço de fornecimento de água, muito provavelmente delegado a particulares, né, nessa municipalidade, resolveu criar uma agência reguladora. Pode? Pode. Com base no exposto, assinale a opção que apresenta corretamente as informações sobre essa intenção do município. É possível que o Poder Executivo qualifique a agência executiva municipal como agência reguladora, pessoal. Aí não. A agência reguladora não se confunde com a agência executiva, tá? Não se confunde. A agência executiva, eu te lembro, nada mais é que uma qualificação temporária dada a autarquias ou fundações públicas de direito público, por meio de um instrumento tradicionalmente conhecido como contrato de gestão. E serve para quê essa qualificação? Para ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dessa autarquia ou dessa fundação pública, que ou está passando por alguma dificuldade, e aí para sair dessas dificuldades, elaborou um plano estratégico de reestruturação, ou está cumprindo bem as suas metas. E aí, como forma de premiá-la, o poder público, né, o ente central, pode dar mais autonomia, como forma de prestigiá-la, né? Então, a agência executiva é uma mera qualificação dada a autarquias ou fundações que firmarem com o Ministério Supervisor, daí alguns sustentarem que só há agência executiva no âmbito federal, por meio desse contrato de gestão nos termos do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Muito embora esse parágrafo 8º tenha sido regulamentado por uma lei de 2019, que veio a chamar esse contrato de contrato de desempenho. Por isso, alguns doutrinadores entendem que, atualmente, o antigo contrato de gestão, para ampliar a autonomia gerencial, financeira e orçamentária, hoje deve ser chamado contrato de desempenho, mas nas provas ele continua aparecendo como contrato de gestão. O fato é que a agência executiva é uma coisa, a agência reguladora é outra, tá? B. Apenas com decreto da União poderá ser autorizada a criação de agência reguladora federal para essa função? Falso. O decreto, na verdade, se exige para qualificar uma autarquia ou fundação como agência executiva, né? Mas não para criar uma agência reguladora. Como a agência reguladora é a autarquia, a criação de uma autarquia ocorre não por meio de decreto, lembra? Mas por meio de lei específica. Por meio de lei específica nos termos 37 e 19 que a gente acabou de comentar. C. Não é viável a criação de agência reguladora além das previstas na CF. Falso. É viável sim, inclusive no âmbito estadual e municipal. D. A criação ou manutenção da existência de qualquer agência reguladora é vedado, pois violaria o princípio da supremacia do interesse público? Claro que não. É possível, né? Sem nenhum problema. O próprio município pode criar agência reguladora por meio de lei específica. Está aqui o meu gabarito, questão bem legal, cobrando agências reguladoras, que por serem espécies, né, de autarquias, eu coloco aqui logo depois das questões de autarquia, né, para deixar organizado o nosso material, já que a gente preza muito por isso, por organização. Mas, ó, começamos a falar sobre agências reguladoras, mas não para por aqui não. As próximas questões também envolvem agências reguladoras, tá? Mas como o nosso tempo já estourou, vou dar um intervalo e a gente volta para mais um bloco, para mais questões aqui. Beleza? Aproveita aí que a gente volta já. E aí, pessoal, voltando para mais um bloco dessa nossa aula, questões FGV sobre organização administrativa. E no finalzinho do bloco passado, a gente fez uma questão sobre agência reguladora, um tema que a GV gosta de cobrar.
Se você está estudando para concursos ligados aí à área fiscal, de controle, concursos ligados a carreiras jurídicas, como magistratura, sobretudo federal, né, TRFs em geral, Defensoria Pública, nem tanto, mas Advocacia Pública, principalmente PGM, PGE, AGU, são concursos onde o tema das agências reguladoras é mais aprofundado, então você tem que ficar afiado na Lei 9986 de 2000, que regulamenta as agências reguladoras federais, traz normas gerais sobre as agências federais e que foi muito alterada pela Lei 13.848, né? São duas leizinhas que, em provas cujo tema vem mais aprofundado, têm sido exploradas. Se o teu foco está em tribunais, analista, técnico, carreiras policiais, aí geralmente não aprofundam tanto. É mais conhecer as características das agências reguladoras sem precisar pegar essas duas leis. Mas eu trouxe aqui, por precaução, algumas questões pegando tópicos específicos dessas leis também, para a gente ter uma nivelada, dar uma nivelada boa no assunto, né? Vamos lá. Questão de número 17 aqui do nosso material diz o seguinte, ó. O que nós temos aqui? No processo de modernização da administração pública brasileira, marcado pela adoção de uma concepção neoliberal de política econômica voltada à redução do Estado, aquilo que a gente falou, a crescente transferência à iniciativa privada, ó, de atividades até então exercidas pelo Estado, mediante descentralização por colaboração, né, delegações, concessões, permissões, fez surgir a necessidade de fiscalização e controle das pessoas privadas que assumiam a incumbência da prestação de serviços públicos, em regra, sobre a forma de concessão ou permissão, as chamadas concessionárias ou permissionárias, portanto. Com inspiração no modelo norte-americano de regulação econômica e social, atribui-se às chamadas agências reguladoras o papel principal de controle da prestação de serviços públicos e do exercício de atividades econômicas, de modo a adequar a atuação desses atores privados aos fins colimados pela administração, notadamente a proteção do consumidor. Dentre as peculiaridades das agências reguladoras, a doutrina especializada costuma destacar a natureza jurídica de, olha o item A, autarquia sob regime especial, beleza, a agência reguladora, de fato, é uma autarquia de regime especial ou simplesmente uma autarquia especial, como a gente já pontuou. Mas vamos lá. Autarquia de regime especial e a gestão por dirigentes estáveis, exercentes de mandatos fixos que asseguram certa independência em relação ao governo. Além do poder normativo, consistente na edição de normas técnicas que ostentam status legal, aí não. Porque, embora as agências de fato tenham poder normativo, esse poder normativo das agências se materializa por meio de atos chamados resoluções. Resoluções da Anvisa, resoluções da Anatel, da ANEEL, da ANAC, da ANP, né, da ANS. E resolução, gente, que é norma administrativa. É ato administrativo normativo, né? E é norma, portanto, infralegal. Então, não dá para dizer que as normas expedidas por parte das agências reguladoras, ó, ostentam status legal, já que não são fruto do processo legislativo, né? Então, não ostentam status legal, não. Ostentam status, na verdade, infralegal. Embora, cuidado, se admite, em alguns casos, que resoluções por parte de agências reguladoras criem obrigações técnicas dirigidas aos regulados, sobretudo quando a lei deslegaliza, né, um assunto que seria inicialmente tratado por lei. É até para alguns o princípio, né, o fenômeno da deslegalização. Veio uma lei, cria uma agência reguladora, essa lei possibilita que a agência, por meio de uma mera resolução, trate de um assunto que, em princípio, era matéria de reserva legal. Mas, ainda assim, é resolução, não é norma de status legal, tá bom? Lucas, e quando diz aqui, ó,
que a agência reguladora, que os dirigentes das agências são estáveis. Falso, né? Porque é estável aquele que tem cargo efetivo, completa o estágio probatório e obtém aprovação e avaliação de desempenho. E o cara que é dirigente da agência reguladora, ele não tem cargo sequer efetivo, é cargo comissionado. Então, dizer que os dirigentes das agências são estáveis está errado? Não está, está certo, porque a legislação utiliza essa nomenclatura. Os dirigentes são estáveis por exercerem mandatos fixos, é dizer, eles não podem ser livremente exonerados. Eles não sofrem a chamada exoneração ad nutum, né? Exoneração ad nutum. Eles não sofrem exoneração ad nutum. Então, aqui, estáveis, gente, não é naquele sentido, ó, de estabilidade do 41 da Constituição. É estável no sentido de que, ao contrário de outros ocupantes de cargos de direção, que podem ser livremente exonerados, os dirigentes da agência reguladora não podem, já que eles têm mandato fixado em lei. Então, eles têm uma estabilidade se comparados aos dirigentes das autarquias comuns, que podem ser livremente exonerados, né? Caso, por exemplo, desagradem os interesses políticos do governante. Os dirigentes da agência reguladora não podem. Tá bom? Então, não estranhe. Se falar estáveis, se a banca se referir aos dirigentes das agências reguladoras como estáveis, isso está correto, porque é esse o termo que a lei utiliza para se referir a eles. Estáveis no sentido de que não podem ser livremente exonerados, já que possuem mandato fixo, tá? Agora, o item B. A agência reguladora é empresa pública, gente? Vou nem ler o resto. Falso. O item C. Autarquia sob regime especial. Beleza. E a gestão por dirigentes titulares de cargos efetivos, aí não, né? Se é dirigente, ocupa cargo de direção. E se é cargo de direção, é cargo comissionado. São cargos, né? Comissionados. Tá bom? Embora a nomeação não seja 100% livre, já que é condicionada à aprovação da Casa Legislativa. Se é uma agência reguladora federal, o presidente indica, o Senado aprova. Se é estadual, governador, Assembleia. Se é municipal, prefeito, Câmara dos Vereadores. Ok? D. Autarquia sob regime especial. Beleza, autarquia sob regime especial. E a gestão por dirigentes estáveis, exercentes de mandatos fixos, que no âmbito federal, né, gente, ó, vamos relembrar, equivale esse mandato a 5 anos, vedada a recondução, que asseguram certa independência em relação ao governo, além do poder normativo, consistente na edição de normas técnicas capazes de integrar a legislação aplicável ao setor regulado, telefonia, aviação civil, sem criar ou extinguir direitos e obrigações. Está aqui o meu gabarito, com certeza. Tranquilo? Então, mais uma ótima questão, cobrando aí algumas características das agências reguladoras. O item E está errado de cara ao dizer que a agência reguladora é órgão público. Não é órgão público, é uma autarquia sob regime especial. Questão 18, vamos lá. Diante da renúncia de um membro do conselho diretor de determinada agência reguladora nacional, acaba de surgir uma vaga no referido conselho. João, potencial interessado em assumir a vaga, é pessoa de notório conhecimento jurídico na área de regulação, mas atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político. Pela legislação, ele está impedido. Ele está impedido de ser nomeado, ele não pode ser nomeado. A lei atualmente, pessoal, em um dos seus dispositivos, eu não lembro de cabeça, vou já abrir aqui para a gente ver isso junto, ela traz uma série de pessoas que estão impedidas de serem nomeadas dirigentes, né? Serem nomeadas em cargos de direção.
nas agências reguladoras federais. E uma das situações que impede a nomeação é essa, quando o sujeito atuou nos últimos 36 meses como participante da estrutura de tomada de decisões em algum partido político, como o João. Então ele não pode, é vedada a nomeação dele como dirigente da agência reguladora. Por outro lado, Maria, irmã do atual ministro de Estado, ou seja, parente de segundo grau de um dos ministros de Estado, também é pessoa com evidente envergadura ética e técnica para o exercício, mas por ser parente de segundo grau também não pode. Também está impedida. No caso em tela, de acordo com o regime jurídico da Lei 9986, que trata de normas gerais aplicadas às agências reguladoras federais, a indicação para o citado conselho diretor de João e Maria é permitida, na verdade, é vedada diante expressa previsão legal. Por isso que o meu gabarito aqui, ó, é o item B de bola. Agora, vamos dar a fundamentação, né? Eu vou abrir aqui rapidinho a lei com vocês. Lei 9986. Para a gente chegar lá juntos. Confesso de cabeça, não lembro se é o 9B. Colocar 36 meses que aparece, ó. É o artigo 8º-A. Olha lá. É vedada a indicação para o conselho diretor ou diretoria colegiada, ou seja, para cargo de dirigente, né, em agências reguladoras, ministro de Estado. Aí aqui embaixo, ó. Cadê? Ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, dirigente estatutário de partido político e titular de mandato do Poder Legislativo de qualquer ente federação, ainda que licenciados do cargo, pessoa que tem atuado nos últimos 36 meses como participante da estrutura decisória de partido político, o caso do João, pessoa que exerça cargo em organização sindical, o cara que trabalha em sindicato também não pode, pessoa que tenha participação direta ou indireta em empresa ou entidade que atue no setor sujeito à regulação exercida pela agência reguladora, membro de conselho ou de diretoria da Associação Regional Nacional Representativa de Interesses Trabalhistas. Ó, tá aqui, parágrafo 1. A vedação prevista no inciso 1º, o que é inciso 1º aqui? Ó, ministro de Estado, por exemplo. Estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, que é o caso da Maria, que é parente de 2º grau de um ministro de Estado. Então, ela também está impedida de ser nomeada para o conselho diretor de uma agência reguladora. Fundamento, portanto, é o artigo 8º-A. Artigo 8º-A da Lei 9986 de 2000. Beleza? 19, vamos lá. As agências reguladoras foram criadas, mais uma questão aqui de 2022, aqui embaixo também, ó. As agências reguladoras foram criadas a partir do Programa Nacional de Desestatização para fiscalizar, regular e normatizar a prestação de serviços públicos transferidos à iniciativa privada, na forma da lei, com intenção de reduzir gastos e buscar maior eficiência, um dos pilares, né, da reforma administrativa do Estado brasileiro, na execução de tais atividades. Nesse contexto, no plano federal, imagine-se a hipotética Agência Nacional Alfa, que por ser uma agência reguladora, de acordo com a legislação de regência em matéria de organização administrativa, se classifica como autarquia especial, que é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica. Pessoal, a ausência de subordinação hierárquica, beleza, mas tutela não, né? Porque por ser autarquia, lembra? Autarquias estão sujeitas à tutela, né? Ó, autarquias, ainda que especiais, estão sujeitas à tutela. A tutela feita pelo Ministério Supervisor, no âmbito federal, né? Se for autarquia federal, se for agência reguladora federal. Não tem hierarquia, beleza, entre a agência reguladora e o ente federado, mas tutela tem. Tutela tem. Certo? Então, por isso, né, eu não colocaria a resposta no item A, não, porque as agências reguladoras estão sujeitas à tutela. Vamos lá.
Peraí. Peraí. Vamos com calma aqui. Eu vou ler de novo. A autarquia em regime especial, que é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, isso de fato elas têm, e pela investidura a termo de seus dirigentes, a termo porque depende da aprovação da Casa Legislativa, né? E estabilidade durante os mandatos, sendo certo que seu controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, isso aqui é verdade. Elas sofrem o controle financeiro, né? Controle por parte do Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Mas essa parte da tutela eu confesso que fiquei um pouco encasquetado. Vamos deixar no stand-by e vamos olhar as demais alternativas. B. Autarquia em regime especial. Beleza. Que é caracterizada pela existência de tutela ou de subordinação hierárquica. Aí não, né? Com certeza não, porque está dizendo aqui existência, né? E não existe, com certeza não, subordinação hierárquica entre uma agência reguladora e o ente federativo, já que a autarquia não há hierarquia entre o ente da indireta e o ente da direta instituidor, né? Beleza? Então aqui com certeza não é o meu gabarito. C. Autarquia territorial também não. Autarquia territorial são territórios. Territórios criados pela União Federal e a agência reguladora não é um território. Errado. Fundação pública de direito privado, gente, também não. Autarquia é uma coisa, fundação pública é outra. Empresa estatal também não é. Então, por exclusão, por mais que essa tutela esteja um pouquinho esquisita, né? Dizer que a agência reguladora não está sujeita à tutela, mas se é autarquia, teria uma tutela aqui sim. Por exclusão, os outros itens são claramente errados. Dizer que uma agência reguladora é estatal, nem pensar. Fundação pública também não. Autarquia territorial também não. Dizer que existe subordinação hierárquica, aí também é flagrantemente errado. Então, por exclusão, o gabarito tem que ser o item A. Mas aqui essa tutela está um pouco estranha. Beleza? Vamos lá. Questão de número 20. As agências reguladoras têm como característica a autonomia funcional, decisória financeira e administrativa. Olha como se repetem, né, as palavras. Apesar das prerrogativas previstas em lei, elas devem seguir algumas regras específicas. Assinar a opção que indica uma dessas regras. A elaboração de plano estratégico bienal. Gente, cuidado. Aqui é uma questão bem específica, cobrando algumas regrinhas daquelas duas leis. E aí, ó, o artigo 17 caput da Lei 13.848, que foi uma lei que alterou a 9986, Lei Geral das Agências Reguladoras Federais, ó, o artigo 17 caput da lei, anota aí, ó, 13.848 de 2019, que fez várias alterações importantes na 9986, define que esse plano estratégico ele é elaborado a cada 4 anos. Então, não seria um plano estratégico bienal, seria quadrienal. Não sei nem se existe essa palavra, né? Quadrienal. Tá bom? Eita, professor, pesado isso aqui. É, mas ó, isso aqui veio para Cefaz, né? Concurso aí para a área fiscal. Então, se o seu foco é em algum concurso da área fiscal, por exemplo, ISS do Rio de Janeiro, cuja banca também é nossa, né? FGV, aí podem aprofundar. Tem que ficar atento à Lei 9986 e às alterações sofridas pela 13848, tá? B. A contratação de dirigentes por meio de procedimento idôneo e formal, respeitada a arguição pública pelo Senado Federal. Até aqui, beleza. Além de mandato fixo, beleza. Destituível apenas por condenação judicial? Aí não.
né? O dirigente da agência reguladora, ele pode ser retirado do cargo por condenação judicial transitada em julgado, mas há pelo menos outras duas hipóteses de perda do cargo por parte do dirigente da agência reguladora: renúncia e PAD, né? Processo administrativo disciplinar. Você vai encontrar isso, ó, lá no artigo 9º. Lá no artigo 9º. Artigo 9º da lei 848, desculpa, da lei 9986 aqui, tá? Da lei 9986 de 2000. Quando que os dirigentes de uma agência reguladora federal podem perder o cargo? Há outras hipóteses além da condenação judicial transitada em julgado. C, a adoção de práticas de gestão de riscos e controles internos, bem como a elaboração de programa de integridade, visando o combate a fraudes e a atos de corrupção correta. A legislação exige que a agência reguladora implemente programa de integridade. E os outros itens estão errados, tá? Mas estão errados por quê, né? No item D, a qualificação como agência reguladora recebida pelo ministro por ato vinculado, desde que apresentado plano de reestruturação e desenvolvimento institucional, isso aqui está mais associado à agência executiva e não à agência reguladora. E o item E, o estabelecimento de conselho fiscal e a administração. A legislação não exige que na agência reguladora haja conselho fiscal, exige que haja um conselho diretor. Um conselho diretor ou uma diretoria, né, colegiada. Uma diretoria colegiada. É o que você vai encontrar no artigo 4º da Lei 13.848 de 2019. Tá certo? Então, questão mais específica, cobrando pontos bem específicos, né, da legislação aplicada às agências reguladoras federais, mas, ó, concurso para a área fiscal. E como eu disse, na área fiscal isso aqui realmente cai mais pesado, né? Tranquilo, assim como para alguns concursos na área jurídica também, sobretudo a advocacia pública e magistratura, principalmente federal, já que essas leis regulamentam as agências federais. Ok, tranquilo e calmo. Bom, faz o seguinte. Sobre a agência reguladora, a gente termina por aqui, vou dar mais um intervalo. Na volta, a gente vem para matar as 10 últimas questões aqui do nosso material, tá certo? Então fique aí que a gente volta já já. Fala pessoal, gostaram dessa nossa aula? Eu espero que sim, é apenas um pedacinho de uma aula que nós teremos resolvendo ao todo 30 questões sobre direta, indireta, descentralização, desconcentração. E tem outra aula resolvendo mais 30 questões sobre princípios da administração, além de ter aulas com a teoria sobre esses dois temas. Olha, o nosso curso Regimento Interno no Detalhe está muito bacana e está faltando você. Aproveita os últimos dias que estamos com 40% de desconto. Você pode vir 2 vezes clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Essa condição vai acabar nos próximos dias, talvez já acabe amanhã, inclusive. Então não espera ficar mais caro. Clica no link, garante os 40%, divide em quantas vezes quiser ou não e vem com a gente gabaritar o regimento interno e o direito administrativo da Câmara Municipal.